Vamos então para o capítulo 16 de Levítico. Aqui a gente tem um outro ensinamento muito importante, muito interessante, algo que também só vai ter explicação plena lá em Hebreus, e a gente vai ler esse texto aqui, depois a gente vai lá em Hebreus para a gente poder ver como que isso aqui vai ser construído. Olha só, Levítico 16. Levítico 16 é o dia de Yom Kippur. O dia de Yom Kippur, também chamado de dia da expiação ou dia do perdão, era um dia no ano que o judeu ele tinha que passar 24 horas de jejum. Então, na hora que o sol se punha no dia até o próximo pôr do sol, ele tinha que passar o dia inteiro de jejum. Ele tinha que ficar lembrando dos pecados que ele cometeu naquele período de ano, que do último Yom Kippur para cá, se arrependendo por esse pecado, se penitenciando por isso, falando com Deus sobre como ele não gostaria mais de cometer esse pecado. E aí, nesse dia, lá no tabernáculo, eles iam ter um ritual especial, um ritual próprio para poder, vamos dizer assim, mostrar para o povo o que é que o pecado, o peso que o pecado tinha. Então a gente volta, é mais uma lei de santidade, tá? É mais uma lei para mostrar que Deus é santo e não tem como a gente, com o pecado, relacionar com Deus, viver com Deus e nada nesse sentido. Olha só como que a Bíblia então vai apresentar para a gente aqui. Olha esse ritual, acompanha comigo que depois nós vamos ver o sentido dele lá em Hebreus. Falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aquele diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: diz a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Então lembra na aula passada que eu desenhei para vocês aqui o tabernáculo, como que ele funcionava? Tinha uma parte de fora, tinha uma parte de dentro, e tinha um lugar que era o Santo dos Santos, que a arca ficava lá dentro. Então é isso que Deus está falando para o Moisés aqui. Ó. Você fala para o Arão que ele não pode ficar entrando no Santo dos Santos todo dia. Ele não pode ficar entrando o tempo todo, não pode ficar entrando lá quando ele quer entrar. Então você vai estabelecer para ele uma regra de quando é que ele vai poder entrar. Vai ser um momento muito específico, que vai ser esse momento aqui agora. Ó. Versículo 3. Entrará Arão no santuário, com isso, um novilho pela oferta do pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, trará as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com cinto de linho, se cobrirá com a mitra de linho. São essas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então as vestirá. Da congregação dos filhos de Israel, tomará 2 bodes para oferta do pecado. Então vamos pegar aqui. Finge que essas bolinhas aqui são os bodes. Não sei desenhar, então a gente só representa eles aqui figuradamente. 2 bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado, fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Então, ele tinha que entrar, chegar na frente do tabernáculo, pegar os 2 bodes amarrados na cordinha ali. Então, você imagina assim, o povo estaria do lado de lá olhando para o Arão estaria de frente com o povo, eles pegariam aqueles bodes que eles estavam ali e apresentaria aqueles 2 bodes. Aí, lançará, versículo 8, lançará sortes sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e outra para bode emissário. Então, um bode ia chamar bode emissário. E o outro bode seria o bode para o Senhor. Olha só que interessante como é que esse negócio vai desenvolver. Arão fará chegar o bode sobre o qual caiu a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Olha só o que ele tinha que fazer então. Eles jogavam as sortes ali, provavelmente era urim e tumim que eles jogavam. Um bode ia ser sacrificado, eles iam matar o bode, conforme as leis lá do sacrifício, cortar a garganta dele e queimar ele depois.
e o outro bode ele ia ser enviado para o deserto. Então, como que ele ia construir isso aqui? Olha o versículo 15. Depois, imolará o bode da oferta pelo pecado, então é esse aqui, o bode do Senhor, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. Assim, fará expiação pelo santuário, por causa das impurezas dos filhos de Israel, das suas transgressões, de todos os seus pecados. Da mesma sorte, fará pela tenda da congregação que está com ele no meio das suas impurezas. Então, o que é? Pula comigo aqui lá para o versículo 18. Então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre os chifres do altar ao redor. Do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar e o purificará e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Havendo, pois, acabar de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá as mãos, ambas as mãos, sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Então, olha que ritual interessante para a gente entender depois. Esse bode aqui, ele mata o bode, joga o sangue. Esse bode também é chamado de bode expiatório. Então, próprio ditado português, a gente tem isso, né? Fulano de tal serviu de bode expiatório, ou seja, um que vai pagar por todos para poder livrar a cara dos demais. E esse bode aqui, eles faziam um ritual de imposição de mão sobre esse bode, confessava pecado sobre ele e mandava ele para o deserto. Com esse ritual desses 2 bodes aqui, no dia de Yom Kippur, todos os pecados que o povo de Israel tinha cometido no ano inteiro eram perdoados por Deus. Deus então apagava todos os pecados do povo. Obviamente que o povo tinha que ficar em jejum, eles tinham que ficar se afligindo durante aquele tempo ali. E aí eles iam ter perdão completo dos pecados. Aí terminava esse ritual, jogava o outro bode no deserto, mandava ele para longe para ele não voltar caminhando também. E aí esse símbolo trazia para o povo que eles tinham sido perdoados. Olha só que interessante. Abre comigo lá em Hebreus capítulo 13. Porque o que acontece? Esse ritual, todo esse ritual, ele aponta para Cristo. Ele aponta para o sacrifício de Cristo. O Cleiton perguntou ali o que seria o Urim e Tumim. O povo tinha duas pedras, tá, que ficavam na estola sacerdotal. O sacerdote ele tinha umas pedrinhas, 12 pedrinhas, que representava cada uma a tribo de Israel, e ele também tinha 12 pedras, 2 pedras na estola sacerdotal. Uma chamava Urim, outra chamava Tumim. Literalmente, em hebraico, significa perfeições e luzes. Tá? É o que significa a palavra Urim e Tumim. Então, quando o sacerdote ele queria consultar a Deus, ele pegava essas pedras, fazia uma pergunta para Deus e jogava essas pedras. Do jeito que essas pedras caíssem ali, o formato que elas tinham, representava a resposta de Deus, se era uma resposta positiva, se era uma resposta negativa. Então você vai ver assim várias vezes na Bíblia aparecendo Davi, por exemplo, usava muito Urim e Tumim. Ele ia lá consultar a Deus e dizia: Senhor, devo eu subir contra os filisteus? E aí o Senhor falava: sobe. Né? Aí ele perguntava assim: o Senhor vai entregar ele nas minhas mãos? Aí o Senhor falava assim: vou entregar. Normalmente eram perguntas de sim ou não, se ele tinha que fazer ou não tinha que fazer. E aí com essas 2 pedras eles jogavam elas e aí ela
O jeito que ela ficava, a gente não sabe exatamente o formato disso, mas o jeito que ela ficava simbolizava se era sim ou se era não, de como que isso iria, Deus estava respondendo para eles dentro da pergunta que eles estavam fazendo. Jesus perguntou se símbolos e rituais servia para Israel em quais aspectos? Servia no mesmo aspecto que hoje os símbolos e rituais do sacrifício de Jesus servem para nós. Do mesmo jeito que a gente relembra o sacrifício de Jesus na Santa Ceia, através do batismo, a gente lembra que a gente morreu com Cristo e renasceu para uma nova vida, ressuscitou com Ele para uma nova vida. Então, esses símbolos, eles eram símbolos de perdão de pecados deles, na época. Assim como a ceia é o símbolo de perdão de pecados para nós, hoje, por causa daquilo que Jesus fez. Só que esses símbolos aqui também estavam apontando para coisas que Deus iria fazer quando Jesus viesse. Então, olha só comigo, lá em Hebreus 13, que Hebreus vai terminar de explicar para nós o que é o significado pleno dessa situação dos bodes aqui, desses sacrifícios que eles faziam aqui. Ó. Hebreus capítulo 13, a partir do versículo 11. Ele fala assim, ó. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote como oblação pelo pecado, tem um corpo queimado fora do acampamento. Então, de que animais que ele está falando? Ele está falando daquele novilho que o sacerdote ia fazer por ele e está falando desse bode aqui, ó, que era o bode que tinha que ser morto, tá? Então, esse morre e o sacerdote levava lá para dentro do Santo dos Santos, era o único dia do ano que ele podia entrar lá dentro, a gente viu isso no texto ali de Levítico 16. Aí ele continua falando aqui, ó. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Olha o que ele está falando. Esse bode aqui simbolizava Jesus. É o bode que foi morto para com o sangue dele poder perdoar todos os nossos pecados. Todos os pecados daqueles que se arrependem. Por isso que Jesus não morre como um mártir. Ele tem que morrer para que as coisas possam se concretizar, para que as coisas possam acontecer. Aí, olha só que interessante, porque sobra agora outro bode, que é o bode emissário. A pergunta é, quem é esse bode? Porque Jesus é o bode que é sacrificado, é o bode expiatório, é o bode que morre e o sangue dele purifica de todos os pecados. Quem é o bode que é enviado para fora? Quem é o bode que é mandado para fora do arraial, que é enviado para o mundo, que é enviado para fora do interior, ali da onde o povo estava? Olha só que interessante isso aqui que o autor de Hebreus vai falar. Ó. Versículo 13. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, a sua vergonha. Falando de nós em relação a Jesus. Ó. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. E não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Olha só, gente, que coisa interessante. Esse bode somos nós. É a igreja, são os cristãos. Então, como que Deus desenvolve o sacrifício ou o sistema de perdão de pecados para a humanidade? Você tem um bode que morre e você tem um bode que leva o perdão. Você tem um que se sacrifica pelo perdão e você tem um que carrega o perdão.
Então você tem um que morre e é queimado fora do altar, e o sangue dele vai lá para o tabernáculo, e você tem um que é enviado para fora para poder, aí o autor de Hebreus explica, como que nós cumprimos o nosso papel de bode enviado, de bode emissário, né? Emissário significa enviado. O versículo 15. Ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Como que a gente faz isso aqui? Confessando o nome de Jesus, que é a mesma coisa que pregar o evangelho. Qual que é as duas maneiras das pessoas serem salvas hoje? O sacrifício de Jesus e a comunicação do evangelho. Jesus não prega o evangelho, a igreja não morre pelos pecados das pessoas. Jesus morre pelos pecados das pessoas, a igreja sai e vai para pregar o evangelho. Ou seja, a missão ela está interligada. Tudo aquilo que vai sendo então construído, que depois Jesus vai falar para os discípulos, então agora vocês têm que ir pregar o evangelho a todas as nações, etc. É o aperfeiçoamento, o cumprimento do dia da expiação, de como Deus vai perdoar pecados. Deu para entender isso aqui, gente? O símbolo, como que isso aqui vai se aperfeiçoar, como que isso aqui vai se concretizar, quem somos nós, quem é Jesus, e qual que é o nosso papel, o que a gente também desempenha ou precisa desempenhar aqui nessa circunstância. Ficou claro isso aqui para vocês? Então, o que a gente vai vendo aqui? Todo o Antigo Testamento, ele vai se constituindo e no Novo ele vai ganhando um significado maior. Tudo que está escrito lá, tudo que está lá para trás é para apontar para uma coisa muito mais relevante, com um significado muito maior para frente, para o nosso tempo, para a nossa época. Deu para entender isso aqui? E se você gostou dessa resposta e quiser estudar com a gente, acessa aqui embaixo o link para você poder estudar junto com a gente, fazer o nosso seminário. Vai ser um prazer ter você junto com a gente.